As formalidades, quero cumprimentar todos aqui, são muitos que eu não quero citar nominalmente para não me alongar, então eu quero cumprimentar a imprensa, em nome do Guto, que fez aniversário também essa semana, parabéns pelo seu aniversário, cumprimentar a Loteria, a Rádio Cidade de Juquitiba, parabenizar a jornalista Maria Paula também, que hoje é aniversário dela, que vem se destacando na imprensa do nosso município também. Cumprimento a todos aqui. Gostaria de ressaltar hoje nessa tribuna a importância dessa Casa de Leis. Hoje tivemos aqui um exemplo do quanto uma Casa de Leis séria e que respeita o juramento que fez, cada um vereador aqui fez, de cumprir a Constituição, de exercer o seu mandato como legislador, que é um desafio, porque aqui existem muitas disputas, existem muitas divergências, e a gente precisa ter a grandiosidade de continuar sendo legislador. E essa grandiosidade é o maior desafio para cada vereador aqui, porque ao passar dos tempos, o papel do vereador não pode ser só o papel que a Constituição nos define. Ele é apenas o ponto de partida do nosso trabalho, que é a fiscalização, o acompanhamento e a proposição de leis. Hoje o vereador tem um papel no nosso país fundamental em iniciativas para o desenvolvimento das cidades. Porque o vereador, ele é o agente político que tem o maior contato direto com a população. Porque se vocês observarem, o prefeito, ele tem uma atividade profissional muito intensa, né, que exige a presença dele representando o município em diversas instâncias. O deputado estadual, ele fica na Assembleia Legislativa, tem também uma atividade que não consegue cobrir todos os municípios do nosso estado, e aí os deputados federais, senadores, governadores, presidentes têm um maior distanciamento do público. E o vereador não. Dentro do nosso sistema político, nós somos aqueles que estão diretamente com a população. Daí o nosso desafio. Daí o nosso papel na sociedade. E por isso que eu quero aqui ressaltar as iniciativas, como do vereador Leonardo aqui, de incentivar o esporte indoor, porque houve um tempo que essa Casa de Leis aqui, ela prestou, em alguns momentos, até um desserviço para o povo de Juquitiba, em outras legislaturas, quando se travou uma disputa eleitoral, fora de época, uma disputa de grupos políticos. E nós não podemos nos perder no nosso caminho. Nós não podemos trazer para dentro dessa Casa de Leis o agrupamento político-eleitoral e politiqueiro. Porque quem vai pagar por isso é a população de Juquitiba. Nós temos que aprender a conviver, hoje que é o dia da reflexão, né, da consciência negra, nós temos que aprender a conviver, respeitar as diferenças. E esse é o nosso papel como legislador. Então essa Casa de Leis enfrentou já no primeiro mês de trabalho uma luta das maiores e a mais importante para a nossa cidade, que é a questão da compensação financeira. Nós enfrentamos o governo do estado de São Paulo, que não é pouca coisa. Você enfrentar um governo do estado, um município que ele é dependente do governo do estado, mas nós precisamos fazer esse enfrentamento, porque é a única forma de sermos reconhecidos, de termos a nossa dignidade devolvida, que foi furtada pela negligência de cumprir a lei com a cidade de Juquitiba. Porque o povo hoje paga, e paga caro, por preservar a água para a região metropolitana de São Paulo. E nós não podemos mais aceitar essa situação passivos, porque agora eles estão vindo aqui, vão captar a nossa água, vai bombear essa água para abastecer 1,5 milhão de pessoas,
vai haver um lucro das empresas vencedoras, as duas maiores empreiteiras do país, Andrade Gutierrez, Camargo Correia. Vamos fazer uma obra de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que vai exigir uma logística, são 2.000 trabalhadores, eles vão ter que trazer energia elétrica de Itaipu, vai haver um impacto ambiental tremendo na Mata Atlântica, nos nossos rios, e outra, de início serão 4,7 metros cúbicos de água. Só que no futuro a gente não sabe para quando que vai aumentar isso daí. Porque uma vez implantado o sistema, a demanda pela água é muito grande. Porque esses municípios da região metropolitana, eles estão trocando os seus recursos naturais por riquezas para o povo deles. Barueri é um exemplo disso. Todas as riquezas naturais de Barueri são trocadas por desenvolvimento e riqueza para a população de Barueri, que tem hospitais de primeiro mundo, escola, transporte, educação, enfim. O município, ele não precisa do Estado para investir nessas questões. Já Juquitiba não pode trocar os seus recursos naturais por desenvolvimento. Então o Estado de São Paulo tem a obrigação de compensar a nossa cidade. E nós tivemos a coragem de fazer esse enfrentamento e vamos fazer esse enfrentamento cada vez mais. Então, essa é uma iniciativa da grandiosidade dessa Casa de Leis. Temos aqui um projeto de habitação, que não nos conformamos com a negativa da CETESB. Eu estava observando o e-mail que a Valderice me mandou, onde a prefeitura respondeu para ela que não havia projeto anteriormente. É mentira! O projeto foi feito em 2011. Eu tenho o protocolo de análise prévia na CETESB. E a gente não pode se prender às mesquinharias da politicagem e fazer o povo de Juquitiba pagar. Porque hoje o projeto está parado na prefeitura. E eu estive com o engenheiro que está aqui, que eu peço desculpa que eu vou citar, que eu estive com ele, com o vereador Nilson, e ele, tecnicamente, garantiu para a gente que o projeto estava em ordem, de acordo com o plano diretor, de acordo com o código de obras do município. Então a parte dele ele fez, a parte técnica ele fez. Falta decisão, e quem decide é o prefeito. E eu não quero entender que seja politicagem segurar um projeto para 1.200 famílias morarem por politicagem, porque é desse partido A, partido B. Isso não pode acontecer no nosso município. Isso nos remete a um retrocesso. Isso leva a cidade a permanecer num estado de falta de desenvolvimento e políticas públicas, porque temos questões graves a serem enfrentadas. Outro dia eu estava acompanhando o noticiário e eu vi no sul do país uma encosta que desabou em cima de uma casa. E eu espero que nós não tenhamos que passar por uma tragédia do nosso município para poder sensibilizar a prefeitura a tomar as providências que são obrigação da prefeitura de Juquitiba. Porque temos famílias hoje ao longo da rodovia que eles não têm mais onde morar, porque a autopista já tem a ordem de derrubar as casas deles. E nós temos diversas famílias que moram em áreas de risco, e nós estamos próximos de mais um verão chuvoso, e de mais um verão onde as pessoas que moram nessas áreas de risco ficam com medo a cada nova chuva. E foi um projeto que nós buscamos. Foi uma comitiva de 7 vereadores da Secretaria de Habitação, e viemos fazendo um trabalho intenso de sensibilizar o governo do Estado. Nós conseguimos o mais difícil, que é mobilizar a Secretaria Estadual de Habitação para ajudar a Juquitiba. Eles contrataram empresas para fazer o projeto, eles contrataram técnico para fazer justificativas, eles colocaram toda a equipe de funcionários da Secretaria Estadual, que tem mais outros 500 municípios para atender, priorizaram Juquitiba porque entenderam. E não é porque o secretário do PSDB e o Pedro do PT que ele segurou o projeto, muito pelo contrário. O secretário de Habitação, Silvio Torres, é um exemplo, ele dá um exemplo para nós de Juquitiba de o que é ser um servidor público,
o que é viver um cidadão que tenha espírito republicano, que saiba o que é a coisa pública e saiba diferenciar a coisa pública daquilo que são picuinhas e que são menores, são mesquinharias. Então, fizemos essa luta também pelo projeto habitacional. Fizemos a luta por emendas. O grupo de vereadores aqui, só um grupo de vereadores, de 6 vereadores aqui, já tem esse ano para Juquitiba um investimento de R$1 milhão. R$1 milhão de trabalho de um grupo de 6 vereadores dessa casa. Depende de projeto. Então o vereador, hoje ele quer ajudar a Juquitiba. Não importa se eu estive ao lado do prefeito Francisco ou se eu estive contra ele. Hoje eu estou a favor da população de Juquitiba. É a minha obrigação e é para isso que eu fui eleito. E eu não quero saber se o governo é do PPS e eu sou do PT. Eu fui atrás dos deputados do PT e hoje nós temos R$1 milhão para ser investido em Juquitiba que não tem projetos prontos. E eu fico de mãos atadas porque eu tenho que respeitar a posição do Executivo. Só que a população que depende desse investimento, que é um investimento de 200 mil na saúde, 300 mil no campo do município para dar lazer para as famílias do nosso município, 250 mil para investir aqui, fazer uma ciclovia na cidade, outros 200 mil para promover um evento cultural que provavelmente já perdeu, porque tinha um prazo de cadastramento de projeto e não foi cadastrado. Era um projeto que visava incentivar jovens talentos, que faria um festival de música, uma emenda do deputado Devalir Ribeiro, que eu peço desculpas pelo município não ter cadastrado o projeto, que iria fazer um festival, e os 5 primeiros colocados teriam um DVD gravado profissionalmente, com produtores, gravadoras, profissionais, para que ele mostrasse seu trabalho. Perdemos. Então, senhores, e hoje tem funcionários da prefeitura que tem a coragem de dizer que o vereador atrapalha. Então vocês imaginem, lutando pela compensação financeira, projeto habitacional para 1.200 casas populares, mais de 70 milhões de investimento nesse projeto de habitação, emenda na ordem de R$1 milhão. Isso é atrapalhar o município de Juquitiba? Então, nós precisamos estar atentos a essa questão e eu espero que essas questões sejam corrigidas e que essa Casa de Leis não entre nessa disputa, porque isso vai nos apequenar, isso vai deixar a nossa imagem muito ruim com a população de Juquitiba. Quando nós colocarmos os interesses pessoais, politiqueiros, e contra a população. Isso a gente não pode deixar acontecer aqui e eu espero que não aconteça. Para finalizar, então hoje é um dia que nós refletimos sobre as nossas origens africanas, esse povo que ajudou a construir a nossa história, a construir a nação brasileira. Tem um sociólogo que ele diz que o Brasil foi constituído por 3 nações tristes: os europeus, que foram tirados do seu continente e mandados para um país extremamente tropical, longe das suas famílias; os indígenas, que tiveram as suas terras subtraídas, a sua luta pela natureza invadida; e os africanos, que tiveram a sua liberdade retirada. Ao longo do tempo nós vimos corrigindo, mas nós temos ainda muito a corrigir. E eu quero, em nome da minha mãe, uma negra, mulher, lutadora, que por muito tempo da sua vida foi o arrimo de família, que eu tenho muito orgulho da Dona Mara. Eu quero parabenizar todos os negros e as negras brasileiras que resistem num sinal de garra, de braveza, que é a cara do Brasil, que dá essa miscigenação e que faz de nós um país extremamente alegre e que sabe conviver com as diferenças. Então, muito obrigado a vocês e uma boa noite.